Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Queridos, muitas vezes nós fazemos o bem e a gente queria resultados rápidos. A gente queria que esse bem voltasse pra gente logo, né? Quantas vezes a gente ouve assim, faz o bem que o bem volta pra você, né? Aquele que age com maldade também vai colher a maldade. Só que quando a gente olha para o cenário ao nosso redor, isso não parece verdade. Porque nós vemos pessoas que fazem o mal constantemente se dando bem na vida do ponto de vista humano, né? A gente vê pessoas que passam os outros para trás no serviço ascendendo, né? Se erguendo, construindo seu império. Nós vemos pessoas que roubam, matam e crescem, né? Constroem seu império. Nós vemos pessoas que são duras de coração, que não ajudam aqueles que necessitam, e parece que tudo na vida dela continua dando certo. Nós vemos pessoas que não temem a Deus e não passam uma dificuldade financeira, não tem uma pessoa doente dentro de casa, pelo contrário, está todo mundo esbanjando saúde, está todo mundo esbanjando alegria, né? E aí nós ficamos meio desconfiados, como um salmista. Existe um salmo, se não me engano, Salmo 71, 72, eu não vou saber, não vou lembrar aqui de cabeça. Mas o salmista dizia assim, que ele observou a vida do ímpio, né? E no seu coração nasceu algo que, como a inveja, né? Porque ele olhava e o ímpio prosperava. O ímpio crescia. O ímpio se desenvolvia, mas ele que, como se diz, estava fazendo tudo como manda o protocolo, não tinha aquele mesmo resultado, né? Mas aí, quando o salmo vai passando, ele vai dizendo, né, que quando o tempo passa, ele percebe que o ímpio já viveu a sua glória aqui na terra, né? E a vida dele vai passar como uma nuvem, como algo rápido, né? Então, o que o salmista estava querendo dizer é que não adianta nós desfrutarmos de muita glória, de muita honra aqui, de muitas riquezas, e no fim nós perdermos a nossa alma. Queridos, de nada adianta nós vivermos muitas coisas incríveis aqui e sermos vazios por dentro. E no momento certo, verdadeiramente cada um vai colher aquilo que plantou. A colheita parece demorada. Para quem planta o bem, a colheita do bem parece demorada. Porque está ali pelejando, ajudando as pessoas ao seu redor, e parece que esse bem não volta para ela. Ela está sempre em dificuldade, está sempre enfrentando doenças. E por outro lado, aquele que está sempre fazendo mal, aquele que está sempre tentando passar os outros para trás, parece que está sempre colhendo coisa boa. Parece que está sempre colhendo crescimento. Mas no determinado momento, cada um vai ter que comer do fruto daquilo que plantou. E aí a gente vai separar os 6 da meia dúzia, como se diz.
Porque aquilo que a pessoa planta é aquilo mesmo que ela colhe. E quem nos assegura isso não é a Melody, quem nos assegura isso é a palavra do Senhor. Por mais que a colheita pareça demorada, ela vai chegar. Tanto para quem fez o bem, quanto para quem fez o mal. Então nós precisamos firmar os nossos olhos em Deus. Nós precisamos firmar os nossos olhos na palavra de Deus. Porque nem sempre é fácil acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Mas Deus falou que eu ia colher coisa boa. Se eu fizesse do jeitinho que Ele me manda, se eu obedecesse, disse que eu ia colher coisa boa. Sabe? Mas nós precisamos usar a fé. O que a palavra diz sobre a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então essa palavrinha bem petitinha, chamada fé, precisa nos levar a acreditar que no momento certo a recompensa vai chegar. Esse versículo ele é bem enfático. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, quando a palavra já diz que a gente só vai colher se não desanimar, nós já temos assim um vislumbre que isso não vai ser rápido, não vai ser de uma hora para outra, mas vai ser eterno. Aquilo que é plantado rápido, é colhido rápido, é consumido rápido. Mas aquilo que é plantado com suor demanda tempo. A gente demora um pouco mais para colher, mas dura mais também. Então nós precisamos ponderar, equilibrar nas nossas vidas. Nós precisamos colocar numa balança. Eu quero plantar e colher rápido e quero que tudo passe rápido e acabe, ou eu prefiro suar um pouco mais, esperar um pouco mais para na hora que eu colher seja algo definitivo. Sabe, queridos, isso é não só no mundo espiritual, sabe? A gente vê aí fora quantas pessoas que entram no mundo do crime, no mundo das drogas, para fazer dinheiro rápido. E a gente vê que a pessoa logo cresce, né? Às vezes divulgando algum tipo de casa de aposta, essas coisas, dinheiro que volta rápido. E a gente olha, aquela pessoa parece que entrou num foguete e decolou. O dinheiro vem rápido, a fama vem rápido, vem casa de luxo, vem carro de luxo. Mas quando a gente menos espera, aquela pessoa simplesmente some do mapa. E a gente vai ver, ela tá presa, ela tá respondendo processo. Ela simplesmente, num abrir e fechar de olhos, assim como num abrir e fechar de olhos ela ganhou tudo, num abrir e fechar de olhos ela perde tudo também. Porque aquela riqueza, aquela fama, aquela honra não estava consolidada. Mas por outro lado, existem pessoas que a gente observa que trabalham, suam, enfrentam humilhação, enfrentam pessoas dizendo que aquilo que ela está fazendo não vai dar em nada. E ela vai escutando calada e ela não permite que essas falas de fora interfiram no trabalho dela. Ela permanece trabalhando, ela permanece fazendo a parte dela. E ela vai crescendo, aos poucos, sem ninguém perceber. E quando a gente menos espera, aquelas pequenas sementes que a pessoa plantou diariamente se transformou numa grande árvore, numa árvore frondosa, numa árvore que derrama frutos, numa árvore que vai alimentar não só ela, mas também os filhos dela e os filhos dos filhos, e quantas gerações mais souber administrar. Porque aquela pessoa criou algo consolidado. Aquela pessoa criou algo com propósito.
E aquele propósito perpetua de geração em geração. Enquanto tiver uma pessoa após a outra que saiba administrar, que saiba cuidar, vai guardar essa herança. Então nós precisamos, queridos, voltar os nossos olhos para aquilo que realmente vale a nossa atenção. Fazer o bem ainda vale a pena. Construir a nossa caminhada pelo rumo certo ainda vale a pena. O mundo se distorceu muito com o passar dos anos. Aquilo que é o conceito de certo e errado se distorceu muito ao longo dos anos, mas o certo permanece o certo e o errado continua errado, ainda que não pareça. Deus não mudou, Ele é o mesmo. A palavra dele continua a mesma. Os princípios continuam os mesmos e o mapa do tesouro continua o mesmo. É a palavra de Deus. Então, se nós estivermos firmes na palavra, queridos, não importa o que aconteça, nós vamos ter êxito. A palavra do Senhor nos mostra, lá no livro de Mateus, que existe um homem, que não segue a palavra do Senhor, é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Querido, pode ser casa de luxo, pode ser coisa bonita, coisa chique. Quando o vento bate, quando a onda vem, aquela casa vai à ruína. Mas por outro lado, o homem que observa a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem os tempos difíceis e ela continua de pé. Então, guarde sempre isso no seu coração. É melhor você construir algo simples sobre a rocha do que construir algo muito luxuoso sobre a areia. Permaneça fazendo a sua parte. Permaneça fazendo bem. E por mais que a colheita pareça demorar, ela vai chegar. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nós pedimos, Pai, que o Senhor guarde a nossa parentela. Guarde, meu Deus, a nossa família. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, meu Pai, que todo mal caia por terra, toda inveja caia por terra, meu Pai. Que toda dissensão, toda discórdia, toda briga caia por terra. Em nome de Jesus, Pai, que o mal não atinja a nossa casa. Afasta, meu Pai, o homem perverso dos nossos lares. Nos livra, Pai, da maldade desse mundo, da violência desse mundo. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós estejamos firmados na rocha. Nós pedimos, Pai, não permita que o nosso coração se apresse em ajuntar riquezas. Não permita que o nosso coração se apresse em ser grande, mas que nós possamos esperar o Teu tempo, meu Pai, fazendo bem, fazendo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, sabendo, Pai, que a colheita chegará. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!